mais ricas bênçãos do Senhor. Pai, que ela seja neste momento um instrumento da tua palavra, que ela seja neste momento, Pai, voz do Senhor para a vida da tua igreja. Senhor, continua abençoando a tua serva, continua, Senhor, a derramar sobre a tua serva. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 18. A gente vai estar lendo do verso 18 até o 30. Fala assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? O tema da mensagem é: Uma coisa te falta. Vou começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês. O que você tem de mais precioso, que você considera a coisa mais importante da sua vida? Durante toda a minha fala eu quero que você fique pensando nisso. O que você tem de mais precioso, que você considera a coisa mais importante da sua vida? No dia 7 de outubro, o grupo palestino Hamas invadiu uma festa rave em Israel e matou mais de 1.400 pessoas e fez 200 reféns, com o objetivo de usá-los como moeda de troca. A festa, que celebrava a vida e amor, se transformou em tragédia, dor e morte. Vivemos um tempo de incertezas, inseguranças, devido às guerras que estão sendo travadas, tais como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre o Israel e o Hamas e tantas outras guerras que estão acontecendo nesse exato momento. Mesmo morando muito longe, no nosso caso, seus efeitos negativos podem ser sentidos no mundo todo das guerras, né? Como o aumento do petróleo, do gás de cozinha e o preço dos alimentos. E sofremos ainda com os fatores climáticos, em razão do descuido com o planeta, que são deslizamentos de terra, enchentes, alagamentos, que causam sérios prejuízos para a agricultura. Sofremos também por causa do aquecimento global, intensas ondas de calor que têm causado queimadas que têm devastado cidades inteiras, como é o caso, não sei se vocês viram no jornal, da Ilha Maui. Devastou-se tudo, perdeu-se tudo. No Rio Grande do Sul, o ciclone fez várias vítimas e teve famílias que em um só dia perderam tudo: plantações, casas, animais e alguns entes queridos. Uma pergunta que eu quero que você fique pensando também: quem são as pessoas que mais sofrem o impacto das guerras e dos efeitos climáticos? O que percebemos hoje, em meio a esse caos,
causado pelas guerras e pela ação do clima, é que tudo o que considerávamos importante, como bens, né, dinheiro, liberdade, direito de ir e vir em questões de minutos, deixam de ser. Como as pessoas estavam vivendo tranquilamente lá nos kibbutz, lá próximos a Gaza, rapidinho eles perderam tudo. Perderam a vida, perderam a casa, perderam os bens, perderam tudo. Tudo isso nos mostra o quanto a vida é passageira. Mas Jesus oferece algo que transcende a tudo isso. Ele oferece a vida eterna. Em Lucas, vemos a história do jovem rico. A gente leu lá, né? Quem era o jovem rico? Um jovem abastado, de alta posição social, dono de muitas propriedades, e ele foi até Jesus fazendo uma pergunta muito importante. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E essa é uma perguntinha que todos nós já fizemos algum dia. E quem não fez ainda vai fazer. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que devemos fazer para sermos salvos? No caso lá do jovem rico, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e nos arrepender de nossos pecados. A Bíblia fala o quê? Que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Também fala que não há um justo sequer. Em Efésios 2:1 diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então nós temos um problema muito sério para resolver. A questão da nossa vida diante de Deus. A nossa condição espiritual diante de Deus é de separação e morte. Arrependimento exige uma mudança de atitude, exige uma mudança de direção, exige um fazer. E era exatamente isso que o jovem rico tinha. Ele foi até Jesus indagando o que ele precisava fazer. Jesus vai orientá-lo e ele vai ter a possibilidade de escolher entre ouvir Jesus e não ouvir Jesus. E nós que estamos aqui hoje também, todos os dias da nossa vida, nós somos desafiados a ouvir Jesus e a não ouvir o Senhor Jesus. O segundo ponto, o que devemos fazer para sermos salvos? Precisamos reconhecer que a religiosidade nos salva. O jovem rico, ele falou o que para o Senhor? Quando Jesus falou assim para ele, Jesus perguntou, você obedece os mandamentos? Ele citou assim, eu amo pai e mãe, eu sou um bom filho, eu faço isso, faço aquilo. Jesus parou e falou, tá bom. Uma coisa te falta. O que Jesus falou que estava faltando para o jovem rico? Vai, pega todos os seus bens, vende, distribui para os pobres, vem e me segue. E você vai ter um tesouro na vida eterna. O texto fala o quê? Que o jovem rico ficou o quê? Muito triste. Por que ele ficou muito triste? Porque ele era dono de muitas propriedades. Bowlby ressalta que a pobreza não é inocente, é produzida por processos de exploração econômica e política. A pobreza da grande maioria da humanidade configura uma situação de pecado social e estrutural. O ideal de Jesus não é uma sociedade de opulência, nem uma sociedade de pobreza, mas de justiça e fraternidade. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de obras que tenhamos praticado. É dom de Deus. Então, voltando lá, o que devemos fazer para sermos salvos? Em primeiro lugar, reconhecer os nossos pecados. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que, por mais bonzinho que você seja, por mais que você entregue o seu dízimo na sua igreja, por mais que você faça boas obras, isso não vai te salvar. Porque a salvação é um presente de Deus. A salvação é a graça de Deus se manifestando na nossa vida. E em terceiro lugar, o que devemos fazer para sermos salvos? Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Lá em Atos 16:31, Paulo falou assim para o carcereiro: crê no Senhor Jesus
e serás salvo tu e a tua casa. Crer significa reconhecer o sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor. Não basta a gente reconhecer que a gente é pecador. Nós precisamos aceitar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas significa que não vai ser feita mais a vontade da sua, vai ser feita a vontade de Deus. Quem governa na minha vida, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, não vivo eu, mas Cristo viva em mim. Então, isso é que a gente precisa fazer. Então, o jovem rico, Jesus foi bem claro com ele. Está faltando uma coisa. Vai, vende tudo e distribui aos pobres. O coração dele estava apegado aos bens materiais. Esse texto que a gente leu em Lucas, ele está em Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos. Eu gosto muito da tradução de Marcos, porque Marcos fala assim, 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Tem outra versão que fala assim, e Jesus fitando o amor, e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Eu fiquei imaginando a cena, Jesus olhando para aquele jovem com um olhar de compaixão. Jesus falando para ele, olha, eu tenho a solução para os seus problemas. Eu tenho aquilo que você tanto espera, que você tanto almeja, eu estou aqui, ó, disposto a te entregar. Mas você precisa fazer uma coisa somente. O que o jovem rico precisava fazer? Abrir mão da sua segurança. E quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa segurança? E quantos de nós que estamos aqui como pastores, e eu futura pastora, estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, a entregar tudo? Porque o que Jesus pedia para o jovem rico era que ele entregasse tudo. Wagner afirma que as exigências de Jesus em relação aos ricos é que tenham disposição de perda, de despreendimento dos bens. Sem essa disposição, a vontade de Deus de não haver pobres em meio ao seu povo, conforme está registrado lá em Deuteronômio 15, 4, dificilmente chegará a representar uma realidade. Para que os pobres possam receber, alguém precisa perder. A vontade de Deus é que não houvesse pobres no nosso meio. Quando a gente estuda o Velho Testamento, Deus ele criou leis para garantir, né, uma vida digna para todos. Só que com o passar do tempo a gente foi o quê? Abandonando as escrituras e o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico cada vez entesourando mais para si. Mas essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E em quarto lugar, o que devemos fazer para sermos salvos? Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Em Lucas 9, 23, Jesus diz que devemos negar a nós mesmos e cada dia tomar a cruz e segui-lo. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram, não foi? Jesus foi passando e um por um dos discípulos, Jesus passava, vem e me segue. Eles deixavam as redes, deixou a coletoria de impostos e todos imediatamente obedeceram à voz de Jesus. O jovem rico é a única pessoa que eu lembro na Bíblia que chegou até Jesus. Jesus fez um convite para ele e ele saiu pior do que ele chegou, porque ele não estava disposto a negar a si mesmo, ele não estava disposto a tomar a cruz, ele não estava disposto a seguir Jesus. E você que está aqui nesta manhã, você está disposto a tomar a cruz? Você está disposto a abrir mão daquilo, das coisas que o Senhor está te falando nesse exato momento, que Ele quer que você abra mão? Porque é fácil a gente impor um jugo para as pessoas. Agora, quando é com a gente, é diferente. Durante 3 anos, os discípulos andaram
andaram com Jesus. Eles presenciaram curas, milagres, ensino, libertação. Nunes afirma que a proposta de Jesus para o reino e a igreja é a diaconia, o serviço e o discipulado na perspectiva da cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É muito fácil a gente ser pastor de gabinete. É muito fácil ficar lá atrás do público falando, faça isso, faça aquilo outro. Mas será que é só isso que o Senhor requer de nós? Será que o Senhor não requer que a gente arregace as mangas, a gente saia atrás do pobre, do ferido? A gente tem que repensar a nossa prática enquanto líderes. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Servir a Deus exige excelência. É o que o pastor Diego falou ontem, né? Foco. Será que nós realmente estamos focados naquilo que o Senhor requer de nós? Será que nós estamos dando tudo o que nós deveríamos dar? Porque a Bíblia fala que se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, nisso você está pecando. Não adianta a gente oferecer um evangelho água com açúcar para os outros. Não adianta a gente oferecer qualquer coisa. A gente tem que oferecer o melhor para Deus e o melhor para as nossas ovelhas. Voltando aqui. Timothy Keller, em seu livro Igreja Centrada, afirma que nossa missão não seguirá adiante sem que os cristãos não apenas chamem as pessoas à conversão, mas também sirvam a comunidade e façam justiça. Reconhecer a nossa dependência de Deus implica renunciar a tudo quanto temos. E você? Já tem colocado toda a sua vida no altar de Deus? Será que tudo aquilo que o Senhor tem pedido para você, você tem entregado? Não podemos servir a Deus e as riquezas. Para o jovem rico, seu Deus era Mamon. Por isso ele ficou triste e se retirou, quando Jesus lhe pediu que fosse e vendesse seus bens e desse aos pobres. Jesus nos orienta que quem quer ficar rico, cai em tentação e em cilada, conforme 1 Timóteo 6, 9. Agora a Bíblia também fala de um outro rico, Zaqueu. Zaqueu desejava muito ter um encontro com Jesus. Ele até subiu uma árvore para conseguir ver Jesus melhor. E quando Jesus passou, Jesus mandou Zaqueu descer e falou que convinha estar na casa dele. Qual que foi a atitude de Zaqueu? Foi bem diferente da do jovem rico, né? Quando Jesus falou que queria estar na casa dele, ele falou: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. O reverendo Arival Dias Castilho salienta a importância da igreja em desenvolver uma cultura de generosidade. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos rever a nossa prática. Quando a gente estuda lá o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente observa como era a atitude da igreja, né? O caso de Barnabé e o caso de muitos outros irmãos que, com alegria, eles dispuseram a compartilhar os seus bens, e compartilhar o seu tempo, e compartilhar a sua vida. Nós precisamos resgatar essa atitude, esse conceito para a nossa igreja de hoje. Porque o que a gente percebe hoje, nós estamos sendo crentes muito em si mesmados, né? Nós estamos vivendo uma vida para quem? Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, e se der 4 eu, também eu de novo. E não é essa a vontade de Jesus para as nossas vidas, né? Entregar tudo quanto tem, se colocar no altar, ver a necessidade do outro. A gente percebe o ministério de Jesus muito diferente do ministério de hoje em dia. Jesus amava estar com as pessoas. E não eram as pessoas ricas que podiam dar presentes. Jesus amava os pobres, os que precisavam ser curados, os que precisavam ser libertos. Jesus andava com gente que a gente não ousa nem passar perto, né? As samaritanas da vida. A gente quer ficar perto de quem? De quem nos eleva para cima, de quem nos dá poder, quem
esse não é o ideal de Jesus para nós, pastores. Esse não é o ideal de Jesus para as nossas vidas hoje. Nós precisamos repensar a nossa prática. Precisamos desenvolver um evangelismo integral, assim como Jesus fez. O ministério dele durou 3 anos, mas foram 3 anos intensos de cura, de libertação, de andar junto, de comer junto. O nosso evangelho está muito diferente do evangelho de Jesus. Nós precisamos repensar a nossa prática e olharmos para quem ter foco na palavra, foco nas obras que Jesus fazia. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados em ajuntar patrimônio, a gente fica muito preocupado em ter títulos, doutor, sou doutora Silvia. A gente fica muito preocupado em ser reconhecido pelos homens e a gente esquece que a única pessoa que tem que te conhecer é Deus, é o Espírito Santo. A única pessoa que tem que validar a sua vida não é o presbítero da sua igreja não, tá? Quem tem que validar a sua vida todos os dias é o Espírito Santo. É Deus habitando em você em todo momento. E concluindo, eu sei que vocês gostam dessa palavra, qual exemplo seguiremos? Do jovem rico ou dos discípulos? Os discípulos, quando eles ouviram, eles viram o jovem rico saindo triste, e Jesus falou que era mais fácil o cabelo passar pelo fundo de uma agulha, eles ficaram preocupados. Eles falaram, então Jesus, quem que vai conseguir se salvar afinal de contas? A salvação não depende de nós, não depende das nossas boas obras, não depende da nossa prática. Jesus falou para eles, o impossível, deixa eu ler aqui para vocês. Disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Voltando lá no verso 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A nossa salvação depende unicamente da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Uma outra perguntinha: que tipo de servos temos sido? Temos verdadeiramente entregado tudo quanto temos? Qual evangelho estamos oferecendo às pessoas? Será que nós estamos oferecendo o evangelho da cruz, da renúncia, de entrega absoluta, ou estamos oferecendo um reino que as pessoas não precisam se comprometer? Que tipo de evangelho que você está pregando na sua igreja? O reino exige discipulado. Assim como Jesus gastou 3 anos da sua vida discipulando 12, nós também temos essa incumbência de ir, evangelizar, ganhar e discipular. Porque o discípulo, verdadeiramente discípulo, ele não se corrompe facilmente. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, Senhor, eu te louvo pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, Deus, ela realmente é luz. Ela realmente mostra, Senhor, aquilo na nossa vida que precisa ser iluminado. Ela realmente, Senhor, ela vai de encontro, Senhor, às nossas mazelas, ela vai de encontro às nossas feridas. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor, saia daqui, Senhor, desafiado. Saia daqui, Senhor, a ser melhor, a ser excelente, a ganhar as pessoas, Senhor, não na perspectiva da igreja, mas na perspectiva da cruz, na perspectiva do Calvário. Senhor, que nós estejamos dispostos, Senhor, a negar nós mesmos, Senhor, a tomar a nossa cruz, aceitar o desafio que o Senhor tem feito para cada um de nós e te seguir com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Deus a nossa vida. Ide na paz do Senhor. Tenham seus corações fortalecidos
E sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Fica o desafio para todos nós nesta manhã. Vamos orar mais uma vez, já encerrando este momento de culto, mas continuando com a nossa sessão do presbitério. Quero convidá-los a colocar-se de pé. Nós vamos orar e receber a bênção. Querido Deus e Pai, a Ti nossa gratidão, a Ti o nosso louvor. Te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, é o pão que nos alimenta, que sacia a nossa fome, a nossa sede. Somos gratos, Pai, porque nesta manhã o Senhor veio a nós. Mais uma vez o Senhor veio a nós. Mais uma vez a Tua misericórdia se renovou sobre nós. Mais uma vez, Pai, recebemos porção do Teu Espírito Santo, recebemos graça e misericórdia para a nossa jornada. Seja a bênção do Senhor sobre todo o nosso presbitério, sobre todas as nossas igrejas, as nossas congregações, nossos ministros, Pai, servos e servas do Senhor, que têm atendido ao chamado do Senhor para essa vocação. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. Obrigado a todos os colaboradores aí da liturgia, né? Obrigado, Silvia. Nós vamos passar a avaliação do serviço. Deus converte o coração da moça. Aí a moça